Olá, pessoal! Hoje, no nosso podcast de Bioquímica, nós iremos falar sobre regulação hormonal do metabolismo energético. Bom, para manter a concentração da glicose sanguínea nos valores normais, são realizadas ações da insulina, glucagon, adrenalina e cortisol. A insulina é responsável por sinalizar que a glicose sanguínea está elevada. E então, as células captam o excesso e o converte em glicogênio e triacilgliceróis para armazenamento. O glucagon sinaliza níveis baixos de glicose para que haja degradação do glicogênio e oxidação de gorduras. A adrenalina é liberada no nosso sangue para preparar o corpo para o aumento de atividades. O cortisol ele irá mediar a resposta corporal aos estressores de longa duração. A insulina, ela opõe-se aos níveis altos de glicose sanguínea. Ela irá favorecer a conversão do excesso de glicose sanguínea em duas formas de armazenamento. O primeiro é o glicogênio, que ocorre no fígado e nos músculos. A segunda forma é o triacilgliceróis, que acontece no tecido adiposo. Nós vimos que a insulina age diretamente nos músculos e no fígado, mas ela também poderá agir no cérebro, sinalizando indiretamente para esses tecidos. Bom, pessoal, meu nome é Larissa e eu vou complementar as falas da Clara em relação à insulina. A insulina ela vai ser secretada pelas células beta-pancreáticas, em resposta às alterações na glicose sanguínea. Por exemplo, ao ingerir uma refeição rica em carboidratos, irá acontecer o aumento nos níveis de glicose no sangue, fazendo com que haja um aumento na secreção de insulina e a diminuição na secreção do glucagon, já que esse vai liberar moléculas de glicose, que não é o objetivo. A liberação da insulina ela é regulada pelo nível de glicose no sangue, que irriga o pâncreas. A produção desses hormônios citados, como por exemplo o glucagon e a insulina, acontece nas ilhotas de Langerhans, que são agrupamentos de células pancreáticas especializadas. No entanto, cada tipo celular das ilhotas vai produzir um único hormônio. Por exemplo, as células alfa vão produzir o hormônio glucagon, as células beta vão produzir o hormônio insulina e as células delta vão produzir o hormônio somatostatina. Bom, quando a glicose sanguínea aumenta, os transportadores GLUT2 carregam a glicose para dentro das células beta-pancreáticas, que são os produtores da insulina, como dito anteriormente. Lá, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato pela hexocinase 4 e entra na glicólise. Com essa taxa de catabolismo da glicose mais alta, o ATP aumenta, fechando os canais de potássio controlados por ATP. A saída reduzida de potássio e a entrada de sódio despolariza a membrana. E essa despolarização vai abrir os canais de cálcio e o aumento desse íon desencadeia a liberação de insulina por exocitose. A insulina reduz a glicose no sistema sanguíneo, estimulando sua captação pelos tecidos. Essa redução da glicose é detectada pelas células beta-pancreáticas. Em relação ao medicamento, há um medicamento que vai agir justamente nesses canais de potássio, que é para diabetes mellitus tipo 2. Ela vai agir no canal de potássio, fechando ele, estimulando a liberação de insulina. Olá, me chamo Ana Vitória e vim dar continuidade às discussões levantadas nesse podcast, agora falando um pouco sobre o glucagon. Para entendermos esse processo, é necessário que saibamos que o pâncreas ele tem entre suas principais funções a secreção, pode ser endócrina e exócrina. Na sua porção endócrina, ela é formada por um conjunto de células denominadas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas elas são especializadas na secreção de hormônios denominados insulina e glucagon. O glucagon ele é reconhecido como principal hormônio contrarregulador da insulina. Ou seja, ele faz aumentar o teor de glicose na corrente sanguínea a partir da quebra de glicogênio. A secreção do glucagon ela é controlada pela concentração de certos aminoácidos ou por resposta ao estresse, mas principalmente por níveis de glicose sanguínea. Quando ele é secretado, ele ativa processos denominados de glicogenólise e a gliconeogênese. A glicogenólise ela age sobre o glicogênio hepático, quebrando e
e liberando as moléculas de glicose. Já a gliconeogênese, ela é capaz de estimular a produção de novas moléculas de glicose a partir de uma proteína. Olá, eu sou Agostinho e vou falar sobre o metabolismo, que é alterado durante o jejum e a inanição para prover combustível para o cérebro. Aí existem três tipos de reserva de combustível em adultos saudáveis, que são o glicogênio, que é armazenado no fígado e em menor grau, aí no músculo, que são grandes quantidades de trigliceróis, aí no tecido adiposo e proteínas teciduais que podem ser degradadas para fornecer combustíveis quando necessário. Aí 2 horas após a refeição, os níveis de açúcar no sangue caem ligeiramente e os tecidos recebem glicose liberada do glicogênio hepático. Aí pouco ou nenhuma síntese, ou seja, 4 horas após a refeição, o açúcar no sangue diminui ainda mais e a secreção da insulina diminui e a secreção do glucagon aumenta. Esses sinais hormonais mobilizam os trigliceróis PS do tecido adiposo, que agora são o principal combustível para o músculo e o fígado. Aí a gordura armazenada fornece energia adequada durante o jejum ou dieta rigorosa, mas deve se fornecer vitaminas e minerais, e aminoácidos glucanato dietéticos suficientes são necessários para substituir aquele usado no glicogênese. As formulações em dieta para perda de peso geralmente são ricas em vitaminas, minerais, aminoácidos e proteínas. Eu sou Jumarley e vou falar um pouco sobre a adrenalina e o cortisol. Bem, a adrenalina ele é um hormônio que é liberado na nossa corrente sanguínea e tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o nosso corpo em alerta para situações de fortes emoções ou estresse, como luta, fuga, excitação ou até mesmo o medo, né? E essas ações elas acabam liberando aumentando, na verdade, a frequência e a força dos nossos batimentos cardíacos e assim elevando a nossa pressão arterial, favorecendo o fluxo de O2 e de combustíveis para os tecidos, né? Por isso a nossa resposta de lutar ou fugir. O cortisol, né, ele é um hormônio de ação relativamente lenta que altera o metabolismo pela mudança nos tipos e nas quantidades de determinadas enzimas sintetizadas em algumas células-alvo, em vez da regulação da atividade de moléculas enzimáticas já existentes. O cortisol ele vai agir no músculo, no fígado e no tecido adiposo para suprir o organismo com combustível para resistir à situação estressante. E nessa situação estressante, né, há uma grande variedade de agentes estressores, como por exemplo a ansiedade, o medo, dor, hemorragia, infecção, glicose sanguínea baixa, jejum. Todas essas variáveis elas acabam estimulando a liberação do hormônio corticosteroide, que é o cortisol, do córtex suprarrenal. O diabetes mellitus é a condição onde a insulina produzida pelo pâncreas não é reconhecida pelos tecidos ou nem mesmo é produzida, propiciando o crescimento do nível da glicose no sangue. Quando esse nível está alto, a glicose é excretada, então a reserva de glicogênio começa a depender da quebra de ácidos graxos para o funcionamento, que é a síntese da glicose. O diabetes é dividido em 2 classificações clínicas, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 também pode ser conhecido como diabetes mellitus insulina dependente e o 2, diabetes mellitus não insulina dependente. O diabetes tipo 1 é causado por um defeito nas células beta-pancreáticas, uma condição autoimune que as destrói. Logo, a insulina ela não vai ser produzida na quantidade necessária. É uma doença descoberta cedo e o seu portador necessita de insulinoterapia pelo resto de sua vida. A urina de um portador de diabetes tipo 1 é doce, devido às grandes quantidades de glicose no sangue e à excreção pela urina. O diabetes tipo 2 se desenvolve de forma lenta em pessoas mais velhas ou em pessoas obesas, onde os tecidos não conseguem captar a insulina produzida pelo pâncreas, logo as pessoas que têm a diabetes tipo 2 são resistentes à insulina. Mas por que a insulina é tão importante e os defeitos em sua captação causam a diabetes? A insulina é o hormônio que ativa o deslocamento dos carreadores de glicose no sangue, os GLUT4. Mas se a insulina ela age de maneira disfuncional, não haverá glicose no tecido adiposo e nos músculos.
Sem glicose, a reserva energética utilizada vai ser a partir da quebra de ácidos graxos, promovendo a oxidação excessiva e incompleta desses ácidos graxos lá no fígado, gerando acúmulo de acetilcoenzima A, que resulta na cetose ou na produção de corpos cetosos em grande quantidade. O sangue de um diabético é rico em acetona, tanto que alguém com essa condição pode ter um hálito específico semelhante a etanol. Essa superprodução de corpos cetosos gera uma diminuição no pH do sangue e da urina. E essa acidez do sangue, junto com o acúmulo de corpos cetosos, pode ser letal para um diabético que não tem um controle sobre a sua saúde.